trono do Senhor. Quero levar minha oferta, né, de amor. Quando cantamos também nesta noite, né? Traga a sua oferta, né? O seu dízimo para o mantimento da casa do Senhor. Aqueles que puderam, né, trazer em nome de Jesus. Vamos bater palma, continuar, né, nos alegrando na presença do Senhor. E esse que está, né, tá dando para a mensagem, passando para a mensagem, nós vamos estar cantando o último coro. Lembrar aqui um pouco. Senhor, formoso és, tua face eu quero, né? E nessa noite, gente, não vai dar tempo de dar testemunho. Eu sei que alguém tem um testemunho nessa noite, não tem? Não tem um testemunho? Porque falta ainda 5 minutos para entregar, nós vamos cantar. E se alguém tem um testemunho, dê um testemunho rápido em nome de Jesus. Depois vai dar pela mensagem. Senhor.
Aleluia. Graça e a paz. Glória a Deus. Nós vamos nessa noite fazer uma reflexão. Põe aí, Sara, por favor. Nós vamos responder algumas perguntas
Eu gostaria que antes a gente pudesse fazer uma leitura bíblica em João capítulo 10. João capítulo 10. De 7 a 11. João capítulo 10, de 7 a 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Então nós vamos tentar, procurar responder três perguntas sobre Jesus Cristo, né? E primeiramente a gente tem que responder para nós mesmos, né? Porque faz parte da nossa convicção em relação ao plano de Deus para a vida de cada um de nós. A primeira pergunta é uma pergunta bem direta e bem, digamos assim, que faz parte da nossa fé, faz parte da nossa adoração, faz parte do nosso sentido de ser cristão. A primeira pergunta é: por que Jesus teve que morrer na cruz? De forma geral, de forma genérica, se nós fôssemos responder, nós podemos resumir em uma frase, né? Mas antes de nós respondermos essa pergunta, por que Jesus teve que morrer na cruz, nós podemos ver primeiro, entender um pouco do seu nascimento. Em Mateus capítulo 1, versículos 20 e 21, ali vai falar exatamente acerca de Jesus. Diz o texto assim: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, né? Alguma tradução vai dizer o seguinte: ele salvará o seu povo dos pecados deles, ou seja, para enfatizar que o pecado é do povo, foi o povo que pecou, né? Então, nessa passagem bíblica, aqui uma revelação que foi dada, né, para José, e nós conhecemos a história. José estava indeciso quanto à questão de Maria estar grávida, sendo eles ainda, não tendo ainda nenhum contato físico, né, sendo ainda noivo, né, na tradição. Então, mas o anjo veio e falou para José, e ali o anjo diz: ela dará à luz um filho, você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo, né, dos pecados dele. Ou seja, o povo pecou. E nós entendemos exatamente que essa história teve um início. Quando começa então a humanidade, lá em Gênesis, nós vemos que quando Satanás, com suas artimanhas, conseguiu enganar Eva, e por sua vez Adão, a desobediência, o pecado, entrou na natureza humana deles. Este pecado ficou entre eles e Deus como um véu, ou seja, quebrou-se um relacionamento entre o homem e Deus, ou entre Deus e o homem, por causa da desobediência, e um véu agora foi posto ali, fazendo, né, uma separação entre a presença de Deus e o homem. Pois, como sabemos, Deus vinha, né, todos os dias ali e conversava face a face com a sua criatura, no caso Adão e Eva. Separando-se então da fonte da vida, esse véu estava entre eles.
espiritualmente falando, eles estavam mortos em seus delitos e pecados, né? Conforme diz Efésios capítulo 2, versículo 1. O pecado havia entrado no mundo, que foi amaldiçoado, e todas as criaturas vivas também tiveram que morrer, perder a sua vida física, ou seja, aconteceu uma morte física, inclusive, para as criaturas, né? Os animais, as criaturas que foram criadas por Deus. O pecado havia entrado dessa forma assim. Então o pecado que entrou na natureza de Adão e Eva foi passado para todos os descendentes. Esse pecado na carne não é culpa pelos pecados cometidos, como por exemplo, algumas vezes nós vamos dizer: se eu pegasse Adão, né? Se eu pegasse Adão, eu ia acertar a conta com ele, porque por causa dele, eu estou fazendo isso, estou pagando o preço, né? Estou trabalhando, estou sofrendo por causa de Adão. Não é esse tipo de pecado, ou seja, nós pecamos, aliás, nós cometemos pecado, nós sofremos não por causa do pecado de Adão, mas somos solidários, né? Ou seja, Adão teve o seu, digamos assim, o seu juízo, né? No seu tempo, ele pagou o seu tempo. O que nós podemos dizer assim, ficamos em dívida com Deus, é o que nós cometemos, porque somos seres humanos da mesma descendência então de Adão. Então somos pecadores por causa da descendência humana, por causa da natureza humana. Então esse pecado na carne é a culpa pelos pecados cometidos, né? Mas o homem tem uma forte inclinação para fazer a sua própria vontade, e em vez de fazer a vontade de Deus, acaba então fazendo aquilo que lhe agrada, ignorando, né, a orientação de Deus para a nossa vida. A gente, por exemplo, é mais fácil a gente olhar para o outro, para a outra pessoa, e a gente vê os pecados e as falhas dos outros, enquanto que nós não olhamos para nós mesmos, não fazemos aquela introspecção de parar, de fazer uma autoanálise e perguntar para Deus, né, como o próprio Davi fez, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, né? Então Davi permitiu-se que Deus sondasse o seu coração, e ele diz: vê se há em mim algum pecado mau. Então, mas nós deveríamos fazer isso também em relação a nós. É mais fácil olhar para o outro e ver o erro do outro, né? Mas todos nós temos a inclinação para fazer a nossa própria vontade, em vez de fazer a vontade de Deus. E deveríamos verificar, né? Fazer uma autoanálise, se nós estamos caminhando, permanecendo na vontade de Deus, na presença de Deus. Do contrário, esse véu vai estar posto e haverá essa separação, mesmo tendo Cristo morrido lá na cruz por nós. Deus deu a eles, né, as leis que eles poderiam ler, estudar, compreender, e nessas leis, né, estavam a vontade de Deus, para que eles pudessem ali seguir aquelas orientações e assim permanecerem na vontade de Deus. Mas infelizmente, né, as pessoas eram incrivelmente fracas, e nenhuma pessoa conseguiu se manter pura do pecado, se contaminava. Então, em resumo, nós podemos responder essa primeira pergunta dizendo que Jesus, ele teve que morrer na cruz para apagar a transgressão do homem, para pagar, né, os nossos pecados, para tirar esse véu, né? Nós até cantamos, né, a música Jesus em tua presença reunimos aqui, e ali falamos também daquele véu, né? Então o homem pecou e por si só não conseguia tirar, nem consegue ainda hoje tirar o véu do pecado, o véu que separa ele de Deus. Por isso a necessidade de um substituto, alguém que iria pagar esse preço por nós, porque imagine, né, nós sabemos que Deus não quer, ou não queria e não quer que o homem morra, porque se todos nós tivéssemos que morrer pelos nossos pecados, né, morreríamos com nossos pecados, porque não poderíamos pagar esse preço. Então Deus manda Jesus para oferecer esse sacrifício. A segunda pergunta, podemos ler todos?
Podemos ler? Para que Jesus teve que E morreu morrer na na cruz. cruz. Para quê? Para quê? Jesus teve que morrer na cruz. Jesus morreu na cruz para fazer aquilo que ninguém mais poderia fazer. Deus, em sua longanimidade, deu às pessoas uma chance, sacrificando um animal sem defeito. As pessoas poderiam obter perdão. Uma vez por ano, eles poderiam escolher lá um cordeiro do seu rebanho, com aqueles critérios, né, que Deus havia determinado lá. Fosse um novilho puro, sem mancha, sem defeito nenhum. Então eles levariam aos sacerdotes e ali apresentaria aquele novilho, né, por sua vida e por sua família. E ao fazer isso, ele teria agora então, através do sacrifício daquele animal, os seus pecados perdoados. Uma vez por ano eles faziam isso. E aí o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos carregando o sangue do sacrifício e obtendo a expiação pelo povo, ou seja, a reparação, a justificação para aquela família e para aquela pessoa que levava ali o cordeiro. Agora, aqueles pecados que ele havia cometido durante aquele ano eram perdoados por causa da morte daquele animal que ele havia apresentado, que Deus havia consentido, né? Através do derramamento do sangue de um sacrifício inocente, a dívida do pecado poderia ser paga. Levítico 17, 11, Hebreus 9, 22. No entanto, o sangue de animais não poderia tirar a causa da raiz do problema, não poderia resolver esse problema definitivamente. O pecado na natureza humana, ele permanecia e precisava de algo muito maior, né? Porque oferecia-se o perdão, aliás, oferecia-se o sacrifício, obedecia-se o perdão, mas automaticamente voltava-se a pecar e começava-se a acumular, né, para mais daqui a um ano fazer um novo sacrifício. Imagine os pecados acumulados de um ano. Mas imagine os pecados acumulados de uma vida toda. Né? E quantos de nós, né, antes de conhecer Jesus Cristo, trazíamos os nossos fardos, né? E ao colocar a nossa vida na presença de Deus, esse fardo foi tirado, amém? Foi tirado pelo sacrifício de Jesus. Depois de seus pecados forem perdoados, as pessoas continuavam a pecar, o que significa que eles tiveram que voltar a sacrificar novamente, ano após ano. Nem mesmo o sumo sacerdote poderia ajudá-los, pois ele mesmo precisava de um sacrifício por si mesmo, porque ele era um pecador como todos os demais. Aquele que oferecia lá o sacrifício, ele também precisava oferecer sacrifício por si mesmo. O sacrifício era tanto para ele quanto para o povo. Não havendo quem pudesse realizar a expiação pelos pecados da humanidade, Deus então enviou seu Filho unigênito, né? João 3,16 vai dizer o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira, né, de forma tão grandiosa, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? João 3,16. E João 10 e 11, que inclusive já lemos, vai dizer: o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, vida em abundância. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Romanos 3, 23 e 24 vai dizer: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então a segunda pergunta nós podemos responder assim: Jesus morreu para tirar, né, se oferecer em sacrifício e tirar os pecados do homem, da humanidade, do ser humano. Mas não é algo automático. Jesus morreu
já pagou o preço pelos pecados, agora todo mundo está perdoado. Não é algo automático. Então, a terceira pergunta, ela surge: por que Jesus morreu na cruz? Sabemos que Jesus, ele morreu lá na cruz, ele teve que morrer na cruz para oferecer um sacrifício. Ele morreu para resolver essa questão do pecado para a humanidade inteira. Mas por que Jesus morreu? Eu já disse, para a humanidade inteira, né? Jesus, ele morreu na cruz por todos os pecadores, por mim, por você, por todas as pessoas do mundo inteiro. Ele morreu na cruz por todas as pessoas do mundo inteiro. Isaías 53, 4 e 5 vai dizer: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados. A obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, ela é uma obra eficaz. Os animais que eram oferecidos anualmente, né? Muitos animais teriam que morrer. Um ano oferecia-se um animal, o ano seguinte era outro animal, mas prefigurando, né? Prefigurando no justo. E esse justo, né, foi aquele a quem o anjo anunciou a José: não tema receber Maria, depois que dele está gerado, é filho do Deus Altíssimo, é fruto do Espírito Santo. Ele será chamado Jesus, né, porque ele vai pagar o preço pelos pecados seus, da humanidade, pelos pecados de toda a humanidade. Então Jesus, ele vem exatamente resolvendo essa questão, né, do pecado, e a palavra diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas é preciso que a pessoa tome a liberdade de dizer: eu quero, eu creio que Jesus morreu lá na cruz pelos meus pecados de uma vez por todas, né? Eu não preciso, uma vez que o sacrifício de Jesus Cristo vem sobre a nossa vida, vem sobre a vida da pessoa, esse sacrifício é eficaz e nós precisamos entender. Agora, isso não quer dizer que uma vez que o sacrifício de Jesus Cristo, nós aceitamos o seu poder sobre a nossa vida, nós deixamos de pecar. Nós precisamos resistir ao pecado. A palavra de Deus nos orienta, nós resistimos o pecado, resistimos a tentação, resistimos o diabo e resistir o pecado, porque o pecado ele vai nos separar de Deus, mesmo a marca do sangue do Cordeiro estando sobre a sua vida. E aí entra algo que é muito importante, que é a santificação. A palavra de Deus diz: buscai coisas, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém jamais verá o Senhor. A santificação é exatamente o desenvolvimento da salvação. Eu recebi a salvação de graça, pois Jesus pagou pelos meus pecados lá na cruz. Agora eu tenho que continuar nesse estado de purificação, porque meus pecados foram tirados, meus e todo aquele que recebeu Jesus como seu Salvador, foram tirados. Toda a sua dívida que você tinha até então foi paga pelo sacrifício de Jesus. Mas você precisa manter esse estado, né, de santidade, de pureza, sem que o pecado domine a sua vida. Agora depende de você, da sua consagração, da sua entrega. Mas o primeiro passo é entregar a sua vida a Jesus, né? O texto diz, que nós já lemos, João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 35 e 36, para finalizar: o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos,
Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Sabe aquela história? É pegar ou largar. É você estar dentro ou fora. Ou você está em Cristo, ou você não está em Cristo. Ou você tem, pela fé, confiança que o sacrifício de Jesus Cristo perdoa os seus pecados, ou você diz, eu não creio. Então não tem meio termo, né? E aí exatamente é que define a nossa condição de filho de Deus, de servo de Deus, né, de cristão. Porque Jesus ele pagou esse preço para nos libertar dos nossos pecados, nos dar salvação e vida eterna. E o que nós precisamos, só precisamos dizer, Senhor, eu creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. E você diz, Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida, o meu coração. Vem e faça morada em mim. E depois você agradece e diz, Pai, obrigado por teres mandado Jesus morrer naquela cruz pelos meus pecados. Então, é um ato simples, mas precisa de fé. É um ato onde você está determinado, ou a pessoa está determinada a mudar a sua vida. Passar agora de perdido para aquele que foi encontrado por Jesus. Aquele que era apenas uma criatura passa a ser filho. E só pode ser feito isso através desse convite pessoal, de convidar Jesus para habitar no seu coração. Lembra o Apocalipse diz? Apocalipse 3:20, Jesus, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele, né? E ele achará pastagem. Mas é preciso uma decisão pessoal. Certamente, né, cada um de nós que já fizemos essa decisão, temos que se manter nessa condição de filhos de Deus, de novas criaturas. E aqueles que não fizeram ainda, têm que fazer, porque, do contrário, perderão a oportunidade de ir para a eternidade com Deus e morar, né, com Jesus na presença do Pai. Amém? E o Senhor conceda essa graça, né? A cada um de nós permaneçamos, aqueles que já encontraram Jesus, como seu Salvador, permaneça na presença do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e orarmos agradecendo ao Senhor. Antes de orar, vamos só. Passa, por favor, as 3 do início as perguntas. Vamos lá, do início. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Para que Jesus teve que morrer na cruz? E por quem Jesus teve que morrer na cruz? Eu pergunto, você crê que Jesus morreu por você? Amém. Você já se apossou desse sacrifício? Então, glória a Deus. Oremos. Pai, te louvamos, eterno Deus, por mais essa oportunidade de podermos estar juntos como igreja, adorar o Senhor como o Deus das nossas vidas, mas também, ó Pai, poder refletir sobre a Tua palavra, Senhor, sabendo que só há um caminho, só há um meio de nós nos tornarmos Teus filhos, e só há um caminho, ó Deus, que nos leva à eternidade, Pai querido, na Tua presença. Nesse caminho é Jesus, porque Jesus Cristo veio e fez aquilo que nenhum outro pode fazer, ó Pai, nem a pessoa mais eficiente do mundo poderia fazer algo dessa forma, porque a Tua palavra diz que não há outro, só Jesus, e foi o Senhor quem o deu, foi o Senhor quem fez o sacrifício, ó Pai. O que nós temos que fazer é crer e aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, Senhor, e assim o fizemos, ó Pai, e assim fazemos o nome de Jesus. Queremos, Pai, te agradecer nessa noite, pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo, que retornará para as suas casas, que o Senhor continue abençoando, dando um final de semana feliz em casa e na Tua presença, Pai. Assim oramos, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.